ser negro, no meu caso, a realidade é essa, as oportunidades para a pessoa negra em função de comando de futebol são muito poucas. No caso específico, foi um acaso. Trabalhava no Flamengo desde 2010, eu fui atleta do Flamengo, fui criado no Flamengo, fui campeão pelo Flamengo como jogador. Meu pai foi atleta do Flamengo, foi tricampeão pelo Flamengo. Então eu tenho uma formação toda dentro do clube. E em 2010 eu voltei para trabalhar, o Vanderlei Luxemburgo me chamou. O Flamengo nunca me chamou para trabalhar no Flamengo, sem partir do clube. Eu trabalhei no Flamengo por Zico, pelo Júnior e pelo Vanderlei Luxemburgo. Eles que me convidaram para trabalhar no Flamengo. Depois eu parei de jogar futebol. Só voltando um pouquinho, eu me formei em Educação Física, na Gama Filho, fiz curso de técnico da escola oh, meu Deus do céu. Estou um pouquinho emocionado aqui. Educação Física do Exército. Da Escola Física do Exército. Por um acaso, por ser, né, esse negócio de ser negro, você quer ser... Você tem que ser sempre o melhor. Eu fui o primeiro lugar no curso. Eu tinha um currículo muito bom para trabalhar no futebol. Qualquer clube. Nunca fui chamado. E no Flamengo, em 2010, eu voltei ao Flamengo com o Vanderlei Luxemburgo, ele me convidou. Em 2013, eu era auxiliar, né, de futebol profissional. Foi quando o Mano saiu do Flamengo, o Flamengo estava num momento muito difícil. E, na realidade, já tinha acontecido algumas vezes. Quando você é auxiliar, você sempre quebra o galho desculpe o termo, assim, você vira técnico sempre no jogo seguinte, e depois eles vão contratar alguém para... Você sempre é um jogo. E no caso do Mano, aconteceu que o Mano saiu do Flamengo, e o Flamengo, não foi o Flamengo que mandou embora, o Mano deixou o clube. Isso criou uma dificuldade muito grande lá no Flamengo. Uma coisa é você, né, quando você quer tirar um treinador, você já conversa com alguém. E com a saída do Mano, ficou um vácuo. Eu fui colocado para fazer um jogo só. Foi lá em Recife. E o Flamengo, nesse interim, tentou contratar um técnico, não conseguiu. E aí eu assumi, mas sabendo que ele falou, você vai ser o técnico do Flamengo. Mas a gente conhece futebol, Paulo, disso, sabe que ser técnico até perdeu duas, você está fora. Mas na minha posição. Felizmente, né, no momento muito complicado de tudo, o meu trabalho começou a aparecer, começou a dar certo. E o time que estava para cair, da segunda divisão, começou a jogar bem, comigo no comando. A forma que eu lidei com o problema. Isso foi ganhando confiança da torcida, né, da imprensa, até esses valores que são muito subjetivos, eu acho. E aí a Copa do Brasil era um jogo de mata-mata e nosso time acabou campeão. E na disputa do brasileiro nós não caímos. Então foi um momento muito bacana, muito legal, mas em nenhum momento isso aqui eu tenho certeza absoluta. Eu não tinha confiança geral do clube em relação ao meu futuro como técnico. Nenhuma. Continuava a mesma perspectiva. Perdeu do jogo, vamos tirar esse cara para botar um técnico famoso, que tem história, esses detalhes. Começou o ano 2014, quando disputamos a Libertadores, né, preliminar, meu time não foi bem. Só que no Carioca nós fomos à final e fomos campeões carioca pelo Flamengo. Mas a visão que eu vejo do futebol é que em nenhum momento aconteceu com o Andrade, acontece com todo o Marcão, eu vejo muita gente de camisa Fluminense, o Marcão é um auxiliar, que o Marcão nunca foi colocado por todo mundo, pela própria imprensa, dá uma força, fala bem dele como ser técnico. Vocês que são Fluminense,
pode até me dizer, eu nunca vi o falar bem do Marcão. O Marcão é um baita profissional, mas não pode trabalhar como técnico do Fluminense, principalmente por ele ser preto, ser negro. Isso é uma realidade, eu não vejo ninguém falar isso. Então, no meu caso, foi isso. Quando acabou o campeão carioca, começou o brasileiro, o time não estava bem, e eu saí do clube, por incrível que pareça, com toda a minha formação, eu falei aqui, de ter sido técnico do Flamengo, ter ganho 2 títulos importantíssimos. Trabalhei no Japão com o Zico, ter sido campeão pela Desportiva como técnico, ter sido campeão pelo time do Zico da 3ª divisão. O Zico me convidou para montar um time. Imagine você montar um time de futebol do zero e disputar uma 3ª divisão do Campeonato Carioca, que é uma coisa muito mais difícil que disputar um Campeonato Brasileiro. É muito mais difícil disputar, tem muita coisa em jogo, os campos são ruins, os adversários, a disputa é muito mais parelha, porque o nível é mais baixo do pagamento. E tudo isso, meu currículo era muito legal. Eu saí do Flamengo, por incrível que pareça, eu nunca fui convidado por nenhum clube a ser técnico, nenhum. Não tem time de classe alta, classe média, ninguém ligou para mim trabalhar no futebol como técnico. Isso aí é uma coisa que fica bem claro, vocês já falaram aqui anteriormente, que o poder desse negócio não tá colocado para a nossa raça, nossa cor. Nós somos tratados como inferiores em relação ao intelecto, poder de comandar uma equipe. Isso se você vê quem são os treinadores negros que o futebol funciona. É uma realidade. Eu desisti, sinceramente, aposentei praticamente quando chegou a pandemia, realmente não tinha oportunidade. Mas, assim, eu continuo achando que os escuto, a educação é que vai levar o ser humano negro, branco, azul a conquistar espaço. Infelizmente, a educação no Brasil é horrorosa, para quem é mais humilde. As escolas públicas, eu moro no Novo Leblon, Santo Agostinho é uma das melhores colégios que tem aqui no Rio. Se comparar com a escola pública, a chance de pessoa mais humilde conquistar espaço é quase nenhuma. Nenhuma. Infelizmente, é assim aqui no Brasil. Eu acho que, enquanto não melhorar, der oportunidade, e pelo que eu vejo, eu não sou político, mas que eu vi aí nesses 4 anos aí, a ideia era justamente nunca ter mais, ser uma coisa bem radical, como o Brasil estava ficando, em relação, principalmente a questão de mais humildes. Essa é a minha história, eu tenho muito orgulho dela, lutei muito, estudei, trabalhei, para mim poder. Meu sonho era trabalhar no futebol. Trabalhei, mas realmente o que eu conquistei no Flamengo depois me deu muita tristeza de perceber que esse país realmente não dá valor, não tem espaço para quem não tiver ser branco, né? Infelizmente, a verdade é essa. Para mim, pelo menos, o que aconteceu na minha carreira. Tenho muito orgulho de tudo que eu fiz. Eu sempre fiz muita honestidade. Outra coisa que é muito importante foi a formação, como vocês falam, a formação de atleta. Esse paternalismo realmente é muito ruim. Eu vejo um exemplo aqui que eu fico impressionado, só estou mudando até de assunto, mas assim, está vindo na minha cabeça, eu vou falando. Que foi, eu nunca vi um jogador de futebol, não tem nada, um baita jogador, o Neymar. O Neymar sofre uma falta, é obrigado, o time inteiro vai brigar com quem fez a falta dele. Eu nunca vi isso na minha vida.
Pode reparar, um jogador faz uma foto do Neymar, a seleção brasileira inteira vai brigar com o ele é como se fosse uma criancinha que ninguém pode encostar. Ele já está com 30 anos. Eu vejo, assim, para se comandar alguma coisa, o cara tem que ser firme. Firme mesmo. Eu não. Ele é um dos maiores jogadores que eu vi na minha vida, sinceramente. Nenhum clube no Brasil lutou contra o racismo. Ponto. Não há nenhuma comprovação empírica em fontes sobre um debate racial passando por dentro da estrutura de um clube de futebol no Brasil. Eu falo isso de um lugar de quem pesquisa futebol há mais de 20 anos. Estive lá lendo as atas e lendo jornais e lendo toda a produção que foi feita, realizada pelos jornalistas, pelos memorialistas sobre futebol. Então, dito isto, eu falo para vocês, todo o processo que se deu no futebol, a partir desse evento, especificamente da Carta de 1924, que foi escrita pelo presidente do clube, ela passa eminentemente por uma questão de mercado. Né? Então você tinha um clube forjado, construído a partir de jogadores vindos do subúrbio, né? Grandes jogadores que já eram destacados jogadores do subúrbio, e esses jogadores eram muito importantes para o clube. Pensem vocês, donos de uma empresa, com um Dream Team na sua mão, e alguém de fora falar para vocês, olha, você tem que mandar todos esses funcionários embora. Você vai dizer, ok, tudo bem, sem problemas, ou não vou mandar. Porque isso romperia completamente a estrutura do futebol do clube naquele momento. Ok? Dito isto, diria para vocês que já no século XIX, 1853, já há a presença de negros no esporte. No turf, por exemplo, já tem dados, indícios de que jockeys, crianças pretas, eram utilizadas para acelerar e tornar o espetáculo turfístico ainda melhor. Então, o que a história do futebol nos coloca e sempre está nos impondo é a ideia de diretores, dirigentes dos clubes querendo mais uma vez o protagonismo numa luta que nunca foi deles. Então, essa ideia de que o meu clube lutou contra o racismo por trazer negros para dentro do clube, ela é extremamente egoísta, egocêntrica e não trata daquilo que é central para a população negra, a inserção efetiva da cidadania para o homem e para a mulher preta. Porque, veja só, se eu considero que apenas a contratação de um jogador negro, ou de um grupo de jogadores negros, traz a esse clube, né, essa posição de destaque numa luta antirracista, eu deveria, pelo menos, diante das fontes, diante da documentação clubística, verificar a partir dela, né, um engajamento ou, minimamente, um debate interno institucional sobre o racismo. E não é isso que se vê. O racismo nunca foi tema dentro de um clube de futebol. Nunca. Você pode mergulhar nas atas, você pode mergulhar na documentação clubística que você quiser. Nunca haverá, pelo menos em todos os clubes que eu passei por muitos clubes pesquisando para o meu mestrado, para o meu doutorado, enfim, e faço isso ao longo de muitos anos, um debate pautado a partir desse tema. Porque se eu entendo que contratar um homem negro te coloca diante dessa luta contra o racismo, eu esvazio a palavra, o conceito de luta. E é exatamente dentro dessa perspectiva que eu tento trazer. E aí eu procurei sair do futebol, entender o cenário esportivo maior, para conseguir criar dentro da história comparada um discurso que me desse conta desse caminho que foi percorrido por esse personagem preto. Então, no meio do século XIX, não existia nem futebol no Brasil, o homem preto já estava lá. E de que forma ele estava ocupando aquele espaço? Como mais um produto.
Ele era mais um agente que gerava a essa instituição esportiva capital financeiro e simbólico. Então, pouco importa se ele vinha do subúrbio, pouco importa que ele tinha só 9 anos de idade e iria guiar um cavalo em alta velocidade, poderia cair e ter ferimentos graves. Pouco importa isso. O que importa é que o espetáculo deveria dar conta de uma demanda da plateia, que era estar presente num grande espetáculo. Então, eu sempre sugiro aos pesquisadores do futebol que muitas vezes ultrapassem a linha do futebol para conseguir entender um processo num olhar mais amplo. Porque toda vez que a gente fica mergulhado no futebol, a gente acaba encontrando escritos apaixonados, né? Escritos que muitas vezes tentam dar conta de uma história que é muito mais complexa do que um livro possa dar, né? E aí eu vou aproveitar aqui alguns comentários que eu fiz da palestra maravilhosa, tudo confuso, né? Mas a palestra maravilhosa da manhã, que é isso, assim, O Negro no Futebol Brasileiro é o livro mais conhecido do futebol do Brasil. É óbvio que ele tem um mérito datado, né? É importante dizer, trazer à pauta a importância desse livro, mas também da falta de compromisso que o autor teve em contar. E é muita arrogância achar que um livro vai dar conta de escrever a história do futebol brasileiro. A gente está falando ali de história de futebol no Rio de Janeiro, passando ali perto de São Paulo, mas longe disso. Ele não consegue chegar. Então, a gente está falando do Brasil ou a gente está falando do Rio de Janeiro? Então, respondendo à pergunta que foi feita na manhã, assim, por que a gente não vai ter condições de escrever um livro sobre a história do futebol brasileiro? Porque a gente não consegue dar conta, como pesquisador, de abraçar o mundo. Né? Nós, professores, sempre falamos para os alunos, né? Olha, vamos recortar os temas. Você tem que dar conta de uma tese, de uma dissertação, de um TCC, e a gente precisa recortar o tema. Porque você não tem como dar conta disso. O que a gente não pode se furtar, o que a gente tem compromisso acadêmico e o compromisso da ciência é de apontar que o que eu estou falando é sobre o meu objeto. E, obviamente, o Mário Filho não tinha esse compromisso. Ele fez um trabalho jornalístico, memorialístico, e aí tem toda a sua validade, né? Porque a partir dele também tornou-se um tema mais popular, e mais popular também um círculo muito reduzido de pessoas, né? Mas a gente não pode hoje, a gente está falando de 2022, se furtar as pesquisas, se furtar do mergulho sério nas fontes, se furtar de realmente ter um compromisso com aquilo que está sendo visto por você num trabalho mais sofisticado, atento e responsável sobre o objeto. Porque senão vira papo de botequim. Aí vira papo de botequim e aí realmente a gente perde muito, muito do nosso trabalho, daquilo que a gente pode evoluir. E aí, voltando às palavras também da manhã, a gente vai continuar andando. Na verdade, eu acho que a gente não anda, eu acho que muita gente está parado. A gente está parado. Porque, percebam, quando eu falo que não houve luta contra o racismo, eu não estou jogando contra um clube. Eu estou pautando que é necessário realizar essa luta. Só que há um dilema aí entre essas questões. Isso não é só uma questão do Vasco, mas de todos os clubes nacionais. É encarar o desafio de fazer movimentar a estrutura. Porque sem a movimentação da estrutura é um exercício retórico. É pura retórica. E eu sempre brinco com os meus amigos que vão debater opiniões, né? Que a retórica, ela, da página 2, ela se esgota. O que o trabalho do intelectual se dá é na profundidade e, mais do que isso, na humildade diante das fontes. Pouco se pesquisa, e aí uma crítica aos clubes, né? Alguns personagens sempre vão saltando, né, nessa história do futebol. O primeiro presidente negro. Digo mais, os clubes têm um fetiche pelo primeiro negro. Todos querem apresentar o seu primeiro negro. Sabe? Sabe que aquele meu amigo que corta meu cabelo, que é preto, que ele retira de mim qualquer capacidade racista que eu possa ter?
É exatamente isso que eles tentam fazer. Olha, em 1904 eu tive o primeiro presidente negro dentro do meu clube. Olha, em 1920 e pouco, o presidente do meu clube lutou contra o racismo quando ele escreveu uma carta. Tá. Dito isto, creio eu, como historiador, de que esse segmento de clubes, né, esses diretores, deveriam investigar quem foram esses personagens, né? E é muito engraçado porque eles não fazem isso. Porque eles estão, através desse discurso, buscando aplausos. E é só isso, eles não buscam com isso mudar a estrutura, eles buscam com isso um lugar para serem aplaudidos de novo. E mais uma vez, eles assumem esse lugar que eles acham que é deles, de protagonismo nessa luta antirracial. Ainda que, na minha posição, e aí respondendo também a sua questão, assim, eu pesquisei muitos e muitos anos dentro do clube de futebol, hoje eu sou proibido. Os clubes hoje geram, assim, pesquisar dentro de um clube de futebol sempre foi um desafio. Né? Quem aqui foi para dentro de clube de futebol pesquisar sabe da dificuldade que é acessar os arquivos. Sempre foi isso. Eu estou nisso há 27 anos e é muito difícil. Entrei no clube de futebol, organizei, resgatei, digitalizei, disponibilizei mais de 70 mil páginas digitalizadas de arquivo. Todo mundo que entrava lá podia digitalizar, podia pesquisar, podia mergulhar nos arquivos. Uma das melhores teses de doutorado já realizada sobre futebol, do meu irmão João Malaya, foi feita dentro do Vasco. Tenho muito orgulho disso, de um grande irmão que eu tenho. Mas o papel do arquivo é esse. Né? Hoje, eu não consigo pesquisar dentro de um clube de futebol. Mas sabe por quê? Olha o quanto é louco. Porque eles não querem permitir que o debate sobre a questão racial, ou na verdade qualquer outra questão mais importante, mais densa, mais séria, saia do discurso que foi tido como verdade. Então, quando eu falo que não houve luta contra o racismo, eu não estou falando contra um clube, até porque eu afirmo sempre em todas as minhas palestras, nenhum clube lutou contra o racismo. É uma questão de mercado, e esse mercado está posto desde 1853. O primeiro indício da presença de um negro no cenário esportivo foi em 1853, porque já naquele momento já era perceptível que a capacidade daquele corpo de render dinheiro estava presente. E isso acontece ao longo do século XIX todo. Agora, basta pesquisar. Você tem que enfrentar o desafio de sair do campo, muitas vezes, do futebol, porque o futebol ele tem vida própria. Como diria a grande e saudosa Simone Guedes, existe os esportes e existe o futebol. Né? Então, a gente, muitas vezes, dentro do nosso espaço, como pesquisadores do futebol, precisamos sair desse campo para enxergar ele um pouco de longe e verificar que muitas das coisas que estavam ali já foram colocadas em outro espaço. É um pouco arrogante da nossa parte acreditar que tudo está ali, que tudo foi inventado por nós. Não. O cenário é muito complexo. As touradas no Rio de Janeiro que aconteceram já estavam pensando nesse cenário de mercado. Já estavam estabelecidos ali pensando a partir dessa lógica. E eu estou falando de século XIX, início do século XX. Então a gente precisa, muitas vezes, se despir desse lugar de apaixonado, imponente, né, do grande pesquisador de futebol, para a gente entender que existia uma vida para além disso e que essa vida, muitas vezes, foi a linha inicial daquilo que aconteceu no futebol. Por que é tão difícil para os dirigentes de clubes ouvirem essas questões? Porque assumir como instituição que nunca lutou contra o racismo necessita de uma maturidade que as instituições brasileiras como um todo não têm. Então, foi dito aqui também, né, sobre o jornalismo não consegue se revisitar, se reinventar e se discutir. As instituições, em geral, no Brasil não fazem isso. Por que será que a gente espera que os dirigentes de clubes irão fazer? Sabe? Então, há um realismo necessário
da nossa parte também. E aí, hoje eu tenho muita dificuldade em fazer trabalhos internos dentro de clubes, porque ao fim e ao cabo eles estão sempre tentando, olha, me conduzir a algum lugar que eu não quero estar. Então a minha produção extremamente autônoma, errada ou certa, a gente vai discutir no mesmo campo, porque eu acho que o debate científico se dá no campo científico. Não adianta, eu escrevi um texto ano passado, e foi uma grande polêmica, né? O título do texto era Pretos, não te enganes, nenhum branco lutou por ti. E aí, óbvio, causou um alvoroço, né? Então fui perseguido, eu passei a ter hater, eu não era ninguém, passei a ter hater. Né? Passaram a me odiar, olha isso, que louco. E a primeira crítica que fizeram ao meu texto é que eu era flamenguista. Eu falei, mas eu estou discutindo ciência. Está ali as fontes. Você pode destruir o meu texto, contanto que você utilize as mesmas ferramentas. Acusação por acusação é só bobagem. É bobagem. Então, não me estendendo mais, reafirmo aqui o compromisso com a ciência. Sugiro a vocês, jornalistas, jovens jornalistas, futuros jornalistas, que também tenham um compromisso com o seu campo científico, porque isso vai fazer toda a diferença naquilo que vocês irão produzir. Acreditem, não basta achar as coisas. Não basta achar as coisas. A gente acha as coisas no botequim. Tomando cerveja, a gente pode achar um monte de coisas. No campo científico, a gente precisa comprovar os nossos argumentos. A gente precisa debater seriamente os argumentos que estão ali. Porque depois não adianta cobrar. Por que a sociedade não se movimenta? Por que as estruturas não se movimentam? E aí, gente, eu não quero jamais abrir mão desse lugar. Obrigado, gente. Eu queria falar uma coisa muito especial assim, do Ricardo. O Ricardo foi uma das primeiras pessoas que eu li e que eu falei assim, cara, esse camarada aí tá falando o que eu penso, mas eu não tinha coragem de escrever. É sério. Porque para um tricolor negro, ser um tricolor negro é muito difícil. É muito difícil. Porque você vai passando muito tempo da sua vida ouvindo assim, cara, você é preto, você não pode torcer pro Fluminense. O Fluminense é um clube racista. E aí até eu entrar na faculdade de História e me deparar com o negro do futebol brasileiro e ler e falar, isso aqui é o que a Eliana acabou de falar, assim. A Eliana falou, eu falei, ela tá falando do Mário Filho. É fantasia. Né? Eu sou muito a favor de livro, eu amo livro. Eu acho que o livro tem que ser lido. Eu acho que o livro no futebol brasileiro não pode ser jogado fora de forma alguma. Todo mundo tem que passar por ele, ler, mas de forma crítica. Não o que a gente vê nas teses, que aí não é ciência, né? Que as pessoas pegam esse livro como uma bíblia e reproduz tudo que o Mário Filho falou num modelo completamente acrítico. E como aqui foi falado de um lugar de fala mais cedo pelo Paulinho e pelo Pedro, né? Que a gente precisa que o negro reescreva esse livro. Eu tenho até um pouco de problema com o lugar de fala. Eu gosto muito do lugar de protagonismo. Eu acho que quem tem que escrever esse livro é quem de fato faz pesquisa. E o Mário Filho não fez pesquisa. Eu não estou cobrando o Mário Filho de não ter feito pesquisa. Mas o problema é quem vem depois e trata esse livro como um livro que está tudo ali, está tudo certo, vamos que vamos. Né? E aí quando a Olivia traz o pó de arroz, que eu li nesse livro, eu falo, tá, mas será que as pessoas não estão entendendo que existe uma Belle Époque? Será que as pessoas não estão entendendo que homens e mulheres do Rio de Janeiro, nesse período, usavam pó de arroz? Será que a pessoa não leu o que eu li, que ele usava pó de arroz no América, antes de ir para o Fluminense? Será que as pessoas não estão lendo o que eu estou lendo? Que quem chamou ele de pó de arroz foi a torcida do América, não foi do Fluminense? E o senso comum, se a gente descer aqui agora, nesse exato momento, e parar ali no Pilotis, e perguntar por que o Fluminense é um clube racista, 90% das pessoas vão falar que o Fluminense exigia que seus jogadores e torcedores passassem pó de arroz para entrar no clube. É isso que a gente vai ouvir se a gente descer no Pilotis da PUC. Quando, nesse livro fantasioso, nem isso está escrito. Esse é o ponto. Né? Então, eu acho que... E aí, a partir daí, eu falo aqui, vou trocar muito com o Ricardo, teria uma referência para mim,
sobre o negro único. O Ricardo não quis falar duas coisas aqui. Ele não quis falar de negro único, né? E ele não quis falar da questão da coletividade, e ele não quis falar de clubismo. Ele não utilizou essa palavra, mas ela estava intrínseca na fala dele, como todo mundo percebeu, né? E essa série que eu fiz com o Fluminense, ela tem quase que uma perspectiva do negro único, mas ela não é do negro único, porque a gente está falando de um capoeirista. E aí a história é fundamental. Quem lê sabe que um capoeirista, meu querido, não anda sozinho. E aí, se existe o Chico Guanabara, era o Chico Guanabara e sua malta que frequentava o Fluminense. Não era o Chico Guanabara sozinho. Então, a partir desse resgate, e aí o acesso que eu tive ao clube para isso, é uma pesquisa de memória. É de tirar da invisibilidade esses corpos negros. Porque tem o corpo do Chico no livro do Mário e do Coelho Neto, que é muito engraçado, que ele estava falando mais cedo também, deu vontade de falar o embate que tinha Coelho Neto, que era eugenista. O Tricolor é eugenista. Né? Eu fico muito feliz das pessoas não lerem às vezes, porque se lê o que Coelho Neto já escreveu sobre a piscina do Fluminense, meu Deus. Então, o que eu trago do Chico Guanabara, né, é que ele não andava sozinho. Então, trazer essa figura, resgatar a figura do Chico Guanabara, é trazer memória para um período do Rio de Janeiro, do Brasil, que tinha acabado a abolição da escravatura. E ter esse homem negro com seus parceiros circulando nesses espaços, que era o espaço, quiçá, mais importante da América Latina, né, é muito importante. Então, a perspectiva do herdeiro de Chico Guanabara, óbvio que ele vai desmembrando para outros momentos da história do Fluminense. Eu não vou falar muito aqui para a gente não ficar tanto tempo nele, mas eu gosto muito de quando o Ricardo fala da gente fazer pesquisa, a gente se debruçar em jornal, em livro, ir para dentro de arquivo. Então, para comprovar, né, o Chico Guanabara, como você falou, né? O Alfredo Guimarães já jogou no Fluminense antes do Carlos Alberto. O Carregal, o Candinho lá do Vasco, né, que era, né, tem toda uma linhagem histórica do Candinho, né? Ele era um preto muito rico, e foi expulso do Vasco. Né? Então tem todas essas histórias, então eu acho que é muito importante, né, tanto para o jornalista, como para o sociólogo, como para o historiador, a gente fazer pesquisa. Né? Então, antes de eu topar falar de Chico Guanabara, não, tem um Chico Guanabara. Não, peraí. Vamos olhar aqui e vamos ver se esse cara foi mesmo o primeiro torcedor. E o que ele fez, né? Porque o nome Torcedoras ele já existia, né? Ele surge, inclusive, em Laranjeiras, quando as mulheres nobres iam para o estádio, porque o estádio de futebol era um espaço, né, de deslumbre, né, das pessoas aparecerem, as mulheres da alta sociedade iam para o estádio. O nome torcedor se dá ali, a partir do momento, né, na teoria, né, que essas mulheres iam torcendo seus lenços, né, em momentos de gol, em momentos perigosos no jogo, então se dá o nome de torcedora a partir dali, pelo Coelho Neto, né? Mas, ou seja, já existia torcedora. Então por que o Chico Guanabara é o primeiro torcedor? Porque o Chico Guanabara ele muda o ethos de torcer. O torcer do Chico Guanabara, ele deixa de ser um espectador do jogo para ser um partícipe do jogo. Ele é aquela figura que na geral, ele não fica na arquibancada de Laranjeiras, já tem um recorte ali de classe, tem um recorte social, ele e a sua malta não ficam ali com as fitinhas verde e vermelhas, com o chapeuzinho, batendo palma, do lado das pessoas enluvadas. Não, ele seria hoje um sócio torcedor que paga R$30, mas ele não teria acesso à piscina do clube. Isso é muito interessante para pensar também a perspectiva antirracista que o Ricardo traz. Né? Quando o Ricardo fala, olha, isso não é antirracismo. Eu tenho e isso não é clubismo. Isso é uma pergunta que eu faço, por exemplo, para meus amigos vascaínos, que eu tenho muitos. Eu chego para eles e faço uma seguinte pergunta quando eles falam sobre o time histórico deles. Me diga 2 jogadores desse elenco. Eu quero o nome de 2. Se tiver algum vascaíno aqui, me diga o nome de 2 jogadores
do elenco do Vasco da Carta Histórica? Ninguém sabe. Sabe por quê? Como o PC falou mais cedo. Eles eram objetos, pé de obra. Eles não eram falados, eles não existem. Eles estavam ali porque eles eram excelentes jogadores de futebol. A perspectiva antirracista faria com que o nome deles fosse idolatrado até os dias atuais e, para além disso, eles frequentassem a piscina do clube. Eles entrassem pelo portão da frente. Isso é uma perspectiva para começar uma ideia do antirracismo. Fora isso, é anacronismo histórico, né? Então, voltando para Laranjeiras, o Chico Guarabara estava ali, estava presente ali, tem os relatos dele ao lado de Correia Dutra, Coelho Neto, todos esses nomes de rua que tem ali em Laranjeiras e Catete, ele conviveu com esses caras. Esses caras, por ele ter mudado a forma de torcer, e essa forma de torcer, e aí a gente pensa no lugar do negro mais uma vez, ele era o quê? O brigão. Ele era aquele cara que invadia o campo, que entrava em campo quando o Fluminense estava perdendo. Ele era essa figura. Além de ser um torcedor voluptuoso, né, mestre em capoeira, que resolvia os problemas na arquibancada contra os rivais, né, ele também era uma pessoa que estava ali tendo o seu uso pela essa elite tricolor. E essa elite tricolor fazia as trocas, tem relatos, né, que em determinados momentos eles iam na delegacia do Catete para tirar o Chico Guarabara da delegacia do Catete. Sabendo, a polícia sabendo que o Chico Guarabara tinha pode dizer até um capital cultural, um capital social, né, para pensar Bourdieu, o Chico Guarabara, a polícia uma vez tentou levá-lo para a delegacia de Botafogo. E essa história é uma história maravilhosa, né? Que levando o Chico Guarabara parece uma coisa fantástica também, né? O Chico Guarabara derruba 2 cavalos da polícia e volta correndo e pula para dentro do Fluminense, sai correndo e sai lá no Cardozão e vai embora. Quer dizer, era quase que um super-herói o Chico Guarabara, né? Então, e esses relatos estão nos jornais, né? E aí, para fechar, tô falando muito, né? Para fechar, é pensar nesse processo de como o Mário Filho tratava o Chico Guarabara, né? E o Coelho Neto tratava o Chico Guarabara. Como o Coelho Neto fazia uma referência ao Chico Guarabara, já o Mário Filho nem tanto, né? E aí o Fluminense vai ter uma história de outros nesses livros, datados nesses livros, outros torcedores negros também, né? Que é o Batista, o Barriga, o Peitão, estão todos lá no livro do Coelho Neto, né? Tem uma história sensacional do Batista, que o Fluminense tinha campeonato de boxe nesse período, por isso que eu chamo esses caras de herdeiros de Chico Guarabara, né? E teve uma disputa de boxe. O cara do Fluminense faltou para lutar, o cara falou, não, eu vou lá e luto boxe, porque o Fluminense não pode passar vergonha de não ter um lutador para estar naquele espaço. Todos eles homens negros, a grande maioria deles, isso é muito interessante para a gente pensar a época, eram fuzileiros navais, ao lugar do preto ali também no espaço militar, né? Então, acredito muito, né, que ele é o primeiro torcedor, acredito muito nisso, e que esse ato do Chico Guarabara acaba trazendo um contraste e vivendo as torcidas organizadas nos dias atuais. Acho que tivemos hoje 2 mesas excelentes. Agradecer ao Jaime, né, por ter aqui compartilhado toda a sua experiência. Acho que foi uma riqueza para todo mundo, né, essa oportunidade de ter essa troca. Agradecer ao Ricardo e ao Leandro também pelo convite que me fez para estar aqui hoje.